a Câmara Municipal para a gente falar um pouco, discutir um pouco sobre PPA e LOA 2026. Né? A lei nos diz que a gente tem que reunir e que é importante que toda a população, o corpo de profissionais da prefeitura, secretários, né, vereadores também, estejam presentes, porque se trata de uma reunião muito importante, porque é o futuro do município a partir do ano que vem. Né? Então, bem-vindos aí à audiência pública do LOA 2026, PPA Plano Plurianual 2026 a 2029. Meu nome é Douglas, estou representando a empresa FC Contabilidade. Vou falar um pouco sobre o tema técnico, vou passar um vídeo bem ilustrativo, bem explicativo, para quem ainda não tem tanta intimidade com orçamento, entender um pouco. Depois eu passo para uma parte técnica, certo? E a partir daí a gente vai estar aberto a perguntas. Nós estamos aqui, pessoal, hoje reunidos, para a gente, depois dessas explicações do vídeo, dar algumas sugestões. O que vocês precisam para o ano que vem? Quais são as carências do bairro, da cidade, na parte de social, saúde, infraestrutura? Então, hoje aqui, a gente não vai fechar um orçamento. A gente hoje vai ouvir. Qual o valor que nós temos de orçamento para fazer isso? Isso aí, a princípio, estamos fechando. Nós precisamos de ideias agora, não de valores. Questão de valores, nós vamos falar no decorrer o que cabe e o que não cabe. Tá? Então, hoje são ideias, vamos discutir sobre ideias, sobre temas. Tem um questionário para ser respondido aí, tem também o link no site. Pode ser protocolado no município, também na prefeitura, as suas ideias. Participativo, orçamento participativo é isso daí. Então, a gente vai começar. Ok? Audiência Pública LOA 2026. Orçamento público, entenda e participe e garanta o melhor para a sua cidade. Eu vou passar agora um vídeo, para a gente voltar para a parte técnica. Peço atenção, um vídeo curto, de 4 minutos, mas ele é bem importante para que quem não tem tanta experiência, tanta intimidade com orçamento, comece a entender um pouco. Sim. Opa, claro. Olá, pessoal, boa tarde. Só iniciar aqui dando umas palavras aqui, Douglas. Esse daqui é um momento de extrema importância para o nosso município, onde nós poderemos dar sugestões, devemos, né, dar sugestões, ideias, para que a gente possa, junto à parte técnica, fazer toda a avaliação para aquilo que a gente planeja, e aí, de acordo com que a gente tem as ideias e o planejamento, a gente vê a questão orçamentária para a gente executar no próximo ano. Então, é de extrema importância a participação da sociedade civil organizada para contribuir cada vez mais, que aí a gente vai estar ouvindo a voz da população e a gente pôr essas ideias no papel e em prática futuramente. Então, assim, eu quero pedir a todos que realmente acompanhem toda essa audiência para que a gente possa contribuir de uma forma muito positiva e executar tudo aquilo no ano vindouro. Muito obrigado, viu? Quem não faz planos para o próximo ano? Aquela viagem especial, a matrícula na faculdade, a reforma da casa, o carro novo. Mas nem sempre é fácil transformar os sonhos em realidade. Uma forma de começar é pela organização das contas. Afinal, será que o montante previsto para entrar de dinheiro será suficiente para cobrir todas as despesas, com alimentação, saúde, educação e ainda sobrar para investir? Ou será preciso reduzir alguns gastos, rever alguns planos? Ou, quem sabe, encarar um financiamento? Quando se trata de uma cidade, o processo é semelhante. As ações governamentais são planejadas de acordo com o que o município espera receber no ano por meio de tributos, prestação de serviços, empréstimos e outras fontes de receita. Tudo especificado em lei, mais precisamente na Lei Orçamentária Anual, a LOA. É por meio dela que o poder público prevê a arrecadação de receitas
e fixa a realização de despesas para o ano seguinte. Trata-se, portanto, do orçamento propriamente dito. E assim como acontece no orçamento doméstico, os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas. Assim, é preciso escolher quais ações serão realizadas dentro do que estava previsto lá no planejamento de longo prazo, chamado de Plano Plurianual, o PPA, sem esquecer as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Fora isso, há despesas que simplesmente não podem ser cortadas. É o caso do pagamento da dívida pública, do salário dos servidores e das aposentadorias. A Constituição Federal também determina que o município aplique, no mínimo, 25% da receita dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. E outros 15% devem ser destinados a ações e serviços de saúde. Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito ou alguma crise compromete a arrecadação, sobra menos para outros investimentos, que, embora importantes, não são obrigatórios, como, por exemplo, a remodelação de praças ou a construção de quadras poliesportivas. Por isso, é muito importante planejar e controlar direitinho o orçamento público. Bom, mas para que seja colocada em prática, a LOA deve ser discutida e aprovada a cada ano. É o prefeito quem deve encaminhar o projeto de lei para a Câmara até 30 de setembro. A partir do momento que recebem a proposta, os vereadores têm o prazo de 30 dias para propor emendas, ou seja, apontar para novas possibilidades de uso do recurso público, mas desde que não se aumente a despesa total. A sociedade também pode participar desse processo, esclarecendo dúvidas ou fazendo propostas durante as audiências públicas promovidas pela Câmara Municipal. Feito isso, o projeto da lei orçamentária deve ser discutido e aprovado pelo plenário até o final do ano, chamado de exercício financeiro, e posteriormente enviado para a sanção do prefeito para sua publicação em lei. Lembrando que nenhum projeto ou programa pode ser iniciado sem a inclusão da LOA. Mas atenção, o fato de alguma despesa estar descrita no orçamento não significa que necessariamente será executada. Isso porque adotamos no Brasil o orçamento autorizativo. Ou seja, o Poder Legislativo autoriza o gasto quando aprova o orçamento, mas não obriga a sua execução. Com exceção, é claro, das despesas obrigatórias e dos gastos mínimos em saúde e educação. E se está tudo documentado e disponível a todos, fica mais fácil acompanhar e fiscalizar se de fato as ações estão sendo cumpridas e o dinheiro público bem empregado. Quer saber mais? Inscreva-se no canal da TV Câmara e acompanhe o que está sendo discutido para a sua cidade. Nenhuma despesa pode ser executada sem estar prevista. Olha só a importância disso. E a importância de nós estarmos reunidos aqui hoje. Vamos voltar aqui. Entenderam o vídeo? Quem não tem muita familiaridade com orçamento, o que se trata? Nada mais do que um orçamento de casa, se for colocar isso daí em prática, né? A gente tem que ter organização. Ou seja, nunca gastar mais do que arrecada. Lembrando, já adiantando um pouco a apresentação que vem a seguir, termos técnicos, receita. Quando você vê no seu orçamento, como nós vamos mostrar aqui na prática, um relatório do orçamento, por exemplo, orçamos aí 100 milhões. Nós não temos 100 milhões de caixa para 2026, nós temos a previsão de receita. As despesas são fixadas em cima delas, ou seja, se você tem 100 milhões de receita previstas, no que significa que o município, o prefeito, tem 100 milhões guardado na conta, né? E em cima disso a gente vai fixar as despesas. Orçamento público, vamos entender um pouco. LOA, a Lei Orçamentária Anual. O orçamento é um ato de previsão de receita e fixação da despesa para um determinado período de tempo, normalmente 1 ano. No Brasil é 1 ano, nunca existe orçamento no Brasil para mais de 1 ano. É executado durante o ano financeiro, nele prevê todo o recurso e fixa todas as despesas referentes ao Legislativo, Executivo, fundos e autarquias. A previsão e fixação é realizada pelo Poder Executivo, enquanto o estudo e aprovação pelo Poder Legislativo. É instrumento que dispõe do poder público
em qualquer de suas esferas para expressar em determinado período seu programa de atuação, discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem como a natureza e o montante de dispêndios a serem efetuados. Foi o que eu falei anteriormente. Lembrando, já adiantando também um pouco, como é que nós chegamos na LOA, que é a lei orçamentária? A gente temos aí, pouco tempo atrás, fizemos aí uma audiência do PPA também, né? Explicando como que funciona o PPA. Primeiramente, nós temos um instrumento que chama o PPA, que é Plano Plurianual. Ele é de 4 anos. Ele é feito no primeiro ano do mandato, do novo mandato. Estamos fazendo ele agora. Então, nós estamos executando o último ano do PPA do antigo gestor. Tá? E, através do PPA, o que a gente vai ter no PPA? Que é para 4 anos. Os projetos principais. Feito esse apanhado de projetos mais especiais a longo prazo, a gente vai para a lei da LDO, que ela vai dar as diretrizes desses projetos para 4 anos, quais são mais importantes a serem realizados no ano em exercício. Depois da LDO, vem o orçamento propriamente dito, que é a lei orçamentária anual. Só um adendo àquele vídeo, falou até 30 de setembro, está errado, é 30 de agosto, 30/8, tá? A Constituição determina que o orçamento deve ser votado até o final de cada ano, depois de aprovado. O projeto é sancionado e publicado pelo prefeito, transformando-se na Lei Orçamentária Anual. O artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz: as previsões da Receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação da variação de índice de preços, de crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos. Da projeção para os 2 seguintes, aquele que se referirem, e da metodologia de cálculo, premissas utilizadas. Então, a gente não vai aumentar o orçamento de qualquer forma, a gente vai pegar os últimos 3 anos, como se comportou o município nas suas finanças de arrecadação e de gastos. Em cima disso, vai se fazer uma memória de cálculo, e em cima dessa memória de cálculo, vai se fazer a previsão do orçamento. A gente simplesmente não pode pegar, por exemplo, a gente tem um secretário lá, olha, eu quero mais 1 milhão na minha ação, mas calma aí. Vamos tirar de onde, então? A gente não pode ultrapassar a previsão da metodologia de cálculo. A Lei Orçamentária Anual, LOA, estima as receitas e autoriza despesas do município de acordo com a previsão da arrecadação e disciplina todos os programas e ações do governo municipal do exercício. Programas e ações, o que são isso? Nada mais é do que o que você quer fazer. Programa, ação. Uma ação, vamos dar um exemplo. Construção de uma creche. Ação número tal, construção da creche. Vamos orçar isso aí? O que a gente vai gastar com essa ação dessa creche? A construção de uma ponte, o asfalto na via rural. Então, é isso que a gente vai colocar no orçamento. Isso que a gente vai acoplar no orçamento. Qual o amparo legal para a elaboração da LOA? Da Constituição Federal, através do artigo 65 e 69, a Lei 4.320, que é a Lei da Contabilidade Pública, de 1964, normas e elaborações. Essa 4.320 está sempre tendo atualizações, tá? A gente vê lá de 1964, mas de lá para cá, se você for pegar as leis... Pois não. No cantinho? Tá vendo lá? Não? Fixe. E agora? Ficou legal? Lei 101 de 2000, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, cria dependência do PPA e da LDO. Sem a lei da PPA e do LDO, não tem como fazer o orçamento, a LOA. Amparo legal para a elaboração da LOA. É a Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e as resoluções do Tribunal de Contas. No caso nosso aqui, o TCM, né? TCE, eu acho que o município, o Brasil, acho que tem só uns 3 TCM. Esse é tudo TCE. TCE é Tribunal de Contas do Estado, o nosso é o TCM. Então, as resoluções do TCM que ele legisla em cima de como deve ser feito o orçamento. Instrumento de planejamento. Como eu falei no início, o PPA, Plano Plurianual para 4 anos. Qual que é a finalidade dele? De planejar. Vamos planejar. Vem a lei da LDO, que é orientar e ajustar os projetos de 4 anos. Pensa, tem 4 anos de projeto. Vamos executar 4 anos de projeto no ano só? Não tem condição. A gente vai pegar aqueles projetos de 4 anos, vamos olhar quais são os melhores projetos, quais cabem no orçamento e vamos fazer na lei da LDO. O orçamento, feitas as diretrizes, né, da LDO, a gente vai executar as diretrizes, que é a orientação que a LDO nos dá,
que é a própria LOA. LOA é o orçamento anual propriamente dito, prevê os orçamentos fiscais de Seguridade Social, quando tem previdência, né, no município. Todos os gastos do governo para o próximo ano são previstos e detalhados na LOA. É dividido por temas. Por exemplo, isso aí seriam os programas, né? Saúde, educação, assistência social, obras e diversos outros. A LOA prevê também quanto o município deve arrecadar para que programados os gastos possam de fato ser executados. Essa arrecadação se dá por meio de tributos, impostos, taxas de contribuições, transferências constitucionais, por exemplo, o FPM, ICMS, PVA e etc. A LOA deve ser encaminhada ao Poder Legislativo até 30/8, a essa casa, né, de cada ano, em conformidade com a lei orgânica do municipal. Tem câmaras que dão um prazo maior, mas, no geral, praticamente 100% dos municípios brasileiros é até 30/8. Fora o governo federal, que tem aí se eu salvo engano, o governo federal tem um prazo maior. Quem tem congresso, né, tem várias coisas ainda. Caso não seja votado, pode chegar a adiar o recesso parlamentar, se não for aprovado a tempo. Porque se você não aprova um plano de orçamento, como é que você vai trabalhar o próximo ano seguinte? Isso vamos fazer algumas considerações também a respeito. Muito importante saber, nenhuma despesa pública, novamente, eu gosto muito de frisar isso, nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar consignada no orçamento. Se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesa não contemplada na LOA, o Executivo deve solicitar ao Legislativo através de crédito especial. Tá, mas então, não tem nenhuma despesa que pode ser executada. Douglas, mas e aí, se aparecer uma emergência? Vamos entrar com crédito especial. O prefeito vai fazer um projeto de lei, dizendo a necessidade e a veracidade desse projeto e vai encaminhar para o Legislativo. Nós, felizmente, precisamos disso com urgência. Vamos abrir um crédito especial num valor aí para a gente poder estar sanando o problema do município. Aí sim, nesse caso, pode. Tá? Aí seria crédito especial. Aí é uma nova votação. As receitas são estimadas. Por isso, elas podem ser maiores ou menores do que foi inicialmente previsto. Você pode ter um excesso de arrecadação. Se preveu lá 20 milhões, arrecadou 30 milhões, sem problema. E pode arrecadar menos, que a gente espera que não, né? Voltando aqui à questão o que entra de receita no município. Costumo dizer o seguinte, o município vende alguma coisa para ele ter receita? Ele não vende nada. Da onde que vem a receita? Ela vem do governo federal, vem dos estados, por exemplo, a questão do ICMS, né? IPVA, alguma parte, e da própria município, através do IPTU e as taxas locais, certo? As despesas fixadas no orçamento são cobertas com o produto da arrecadação dos impostos, transferências constitucionais, convênios e outros. Até mesmo a criação de novos impostos tem que estar prevista para poder ser executada. Vamos falar um pouco sobre princípios orçamentários. Existem princípios básicos que devem ser seguidos para a elaboração e controle do orçamento, que estão definidos na Constituição Federal, na Lei 4.320, que rege a contabilidade pública, e na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 4.320, no seu artigo 2º, estabelece que a lei do orçamento conterá discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anulidade. O que são esses princípios? Vamos falar um pouco agora deles. O princípio da unidade. Cada entidade tem direito público, deve-se construir apenas um orçamento, fundamentado em uma única política orçamentária estruturada uniformemente. Assim existe o orçamento da União e de cada estado, de cada município. Nós temos, quais os 3 poderes nós temos? Poder legislativo, executivo e judiciário. Poucas prefeituras têm um judiciário. Mas aí nós temos também o quê? As autarquias, né? Tem município que tem autarquias, tem município que tem os fundos, né? Por exemplo, o Fundeb, educação. Então, esses não podem ficar de fora. O orçamento ele é uno no executivo. Tem que estar tudo na unidade, para atender todas as autarquias, fundos, legislativo e executivo. O princípio da universalidade. A lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas de toda a administração direta e indireta. Ou seja, nenhuma instituição pública deve ficar fora do orçamento. Geralmente os fundos não geram receita, a não ser aqui tem fundo de água? Tem fundo de saneamento aqui? Tem não, né? Tem alguns fundos que geram receitas, né? Mas o restante é só administrativamente para questão de gastos. Cai tudo no executivo mesmo. Princípio da anuidade.
estabelece um período limitado de tempo para as estimativas da receita e fixação da despesa. Ou seja, o orçamento deve compreender um período de exercício que corresponde ao ano fiscal. Ou seja, 1 ano. Ele fala do tempo da lei, que eles têm que levar ele até 30/8 para casa legislativa e até 30/12 tem que ser votado. Muito importante. O orçamento precisa ser equilibrado, ou seja, não pode fixar despesas em valores superiores aos recursos disponíveis. Essa limitação obriga o governo a definir prioridades na aplicação dos recursos estimados. É importante também a participação da sociedade. Para tanto, a realização da referida audiência foi publicada no site oficial do município. O que esse parágrafo está falando para nós aí? Como que você vai ter uma receita de 10 milhões e fixar uma despesa de 20 milhões? Né? Isso aí é bem básico. Você não vai gastar mais do que você arrecada. Então, se você tem fixado aí 10 milhões de despesa, falando um valor irrisório aqui, um valor fictício, você também vai ter que ter a mesma disponibilidade na previsão da receita. E se não votar, a Câmara não votar a lei? Como é que fica? Fiz algumas ponderações. Se a Câmara Municipal não votar a lei orçamentária anual até o fim de dezembro do município, pode enfrentar algumas dificuldades no início do próximo ano. O projeto pode ser iniciado com execução provisória, mas sem aprovação da LOA. A gestão pode ter problemas para realizar as despesas essenciais e implementar os projetos. Como você tem um projeto PPA, que fez os projetos mais importantes, a LDO, que deu diretrizes, se caso, né, hipoteticamente não votar, você vai ter que começar a trabalhar em cima dela, que seria uma execução provisória. A Prefeitura pode continuar a executar o orçamento de forma provisória, baseada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, nos valores previstos na LOA. Controle de gastos. A LDO estabelece limites para os gastos mensais e que pode restringir a execução de investimentos e outras despesas. Aí o pessoal chega no final do ano e não votou, colocou a gavetinha lá, esqueceu de votar a LOA. Isso não acontece, claro. Aí o que vai acontecer? Se a votação não for concluída até o final da sessão legislativa, geralmente em dezembro, o recesso parlamentar pode ser suspenso, porque a Câmara continua a trabalhar na LOA. Ou seja, se tem uma reunião extraordinária, né? Uma sessão extraordinária para votar. A falta de aprovação da LOA pode atrasar no início de projetos e ações planejadas para o próximo ano, além de dificultar a gestão financeira do município e terá impacto em serviços. A não aprovação da LOA pode afetar a prestação de serviços públicos essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Entende quanto é importante a aprovação dessa lei, quanto é importante fazê-la bem feita, com os valores certos, cada projeto no seu lugar, cada projeto com o seu valor estipulado. E já que eu toquei no assunto, Douglas, mas e se eu orcei lá para fazer uma ponte, 30 mil reais, não deu. Eu posso aumentar o gasto dessa ponte? Posso, desde que eu tire de algum outro lugar. O que eu vou fazer? Eu vou tirar de uma ação que não está tendo tanto gasto, não está sendo tão urgente, e passo para lá. Não se pode aumentar o valor do orçamento depois dele pronto. Salvo em caso de emergência, estado de sítio, né, que é aprovado, excesso de arrecadação ou um superávit financeiro que sobrou do último ano. Depois a gente pode voltar, se tiver alguma dúvida a respeito, a gente falar. Definidas as ações de governo que serão executadas no próximo exercício, bem como a receita estimada, cabe agora a elaboração do projeto da LOA, a fixação da despesa em cada uma de suas ações. A participação de todos é fundamental para que a administração pública alcance o resultado esperado com eficiência, eficácia e efetividade. Eu não vou falar agradecendo a participação de todos, porque a gente não finalizou. Só para ponderar um pouquinho, né? Os dias prósperos não vêm por acaso, nasce de muito trabalho, persistência. Quem anda de Ford aí sabe quem falou isso, né? Henry Ford. Então, é trabalho, não adianta. Eu vou falar um pouco agora sobre a questão da receita da despesa no quesito que eu estava falando, quando você extrapola seu orçamento numa ação. Você vai fazer lá a ponte, como eu falei, não tem mais dinheiro. Então, nós pegamos de outra ação, que aí eu vou falar o nome técnico. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma suplementação em cima daquela ação e tirar de outra. Né? Ressaltando mais uma vez, pode sim aumentar o orçamento, desde que você tenha um excesso naquelas receitas que você arrecadou ou superávit do dinheiro que sobrou da ação passada. Eu vou colocar agora, a nível de curiosidade, um relatório pronto do orçamento. Esse orçamento, o orçamento de 2025 está sendo executado agora. Tá?
E depois vou dar um exemplo do PPA também. Pessoal, qualquer minuto vocês podem me interromper para fazer perguntas, tá? O dito PPA, as ações para os 4 anos. Pois não. O microfone. Cadê o microfone? Cris, o microfone por. Qual é o nome do senhor? Só um minutinho. Vamos lá? Sim. É bem pertinente, né, a sua observação. É justamente por isso que nós estamos aqui, que eu vou dar um exemplo aqui, do PPA. Pois não, pode falar. Seu nome é? Meu nome é Mariana Bulhões, Mariana, eu represento bem-vinda. aqui a Associação Comunitária de Olhos d'Água, a ACORD, e faço parte desse grupo do Fórum Comunitário de Olhos d'Água. Na audiência pública anterior estivemos presentes, organizada a sociedade civil, e tivemos aquele susto quando no final da audiência não teve, foi unilateral, não tivemos lugar de consulta, de fala, e estávamos também aqui presentes. Então, dessa vez, quando o senhor abriu a palavra, a gente logo faz aqui valer o nosso direito. Quero parabenizar a sua aula, né? Obrigado. O esclarecimento do PPA, da LOA, da LDO, mas, de fato, a gente veio aqui para fazer valer o nosso direito de participação, porque a gente acompanha o LOA há muito tempo, e, no caso de Olhos d'Água, assim como Morada do Sol e outros distritos, a gente não vê a identificação clara e transparente sobre recursos, não só para aquela área de atuação, como saúde, transporte, meio ambiente, que, no caso, o Fundo do Meio Ambiente tem receita, que são as licenças ambientais, mas a gente não vê essa clareza, né? Não só das áreas de atuação, como a identificação dos projetos em si. Ficam algumas ações muito genéricas. E, falando de Olhos d'Água, a gente está realmente, há muitos anos, né, fora da LDO e da LOA. Então, é por isso que eu gostaria de aproveitar que esse momento está sendo registrado, que tem aqui a presença das secretarias, né, dos vereadores, para que a gente possa, assim, colocar as nossas intenções de participação e nas nossas pautas aqui presentes. Bem pertinente também, agradeço a participação. E, justamente, essa é a função aqui. Oi? Não, eu vou continuar aqui. Vamos lá, por partes, né? Nós temos aqui, em 2025... pode mudar, tá. Essa participação é justamente para isso, né? O que nós temos aqui, nós estamos executando aqui ainda o orçamento feito, né, do ano passado. Estamos executando um orçamento que foi feito lá em 2024, 2025. Então, é justamente que nós queremos adaptar esse orçamento, que ainda não está pronto. Por que não está pronto? É justamente depois dessa reunião, né? Como que vai ser dada essas opiniões, essas sugestões?
o site está aberto, temos aqui os questionários que pode pensar que é uma coisinha à toa, mas não é, muito pelo contrário, é muito importante que preencham, que façam isso que você está pedindo, tá? Ah, mas como que eu vou fazer isso? Termos técnicos? Muito pelo contrário, está muito mais simplificado. Se você quiser colocar no verso lá, meu nome é tal, da associação tal, né? Os detalhes básicos, eu tenho a sugestão de olhos d'água, né? Eu tenho a sugestão, olha, a gente precisa fazer um centro comunitário, precisa fazer uma creche. Então, isso vai ser escrito. Nesse exato momento aqui agora, não tem como realmente a gente inserir a ação, né? Então, essa é a hora sim. Estamos aqui com o prefeito, estamos com alguns vereadores aqui. Quantos vereadores? Né? Para ouvir. Então, esse espaço, na verdade, não sou nem eu, sim, que iria, na verdade, dar essa destinação para você, né? Então, é a hora de você falar, é a hora mesmo. Vão anotar tudo. Então, está aberto para todo mundo a partir desse momento, né? Eu vou só mostrar um pouquinho um exemplo aqui de como funciona, mas agora sim, a hora de ter voz, a sociedade, né, a sociedade civil, se levantar, falar, prefeito, queremos isso. Com certeza o prefeito vai anotar, o secretário vai anotar, o vereador vai anotar, essa realmente é a hora, tá? Então, está aberto para isso, tá? A questão, por exemplo, se eu falar para você, olha, nós temos tanto para gastar aqui, vai custar quanto? Então, assim, realmente não conseguimos fazer isso neste momento, isso aí é mais parte técnica, tá? Mas todo mundo que quiser se levantar, fazer agora a sua solicitação, está aberto. Temos aí o corpo administrativo da prefeitura justamente para isso, tá bom? Bem, nós temos um orçamento que foi fixado aí, está dando para o pessoal ver aí? Deixa eu pegar aqui que está sendo executado em 2025. 197.733.570,50. Valor total. Esse para o ano que vem vai ser reajustado, de acordo com a memória de cálculo e de acordo com as ações que foram inseridas. Lembrando, tudo que colocar, todas as opções que forem, vai ser feitos, aí tem que ser estudado, né? Aí, mais reuniões de conselhos com os secretários, com a sociedade civil. E como que chegou esses 197 milhões aqui? O PPA, esse é o PPA. Vou fechar aqui para ficar mais tranquilo. O que nós vamos ter aqui? Só um exemplo. Obras, temos uma ação. Obras, instalação e equipamentos FMDI, Fundo do Idoso. O que temos lá? Temos os códigos do que vai se gastar. Com a natureza de compra de material, quanto que está taxado? Aqui não vê o nome, mas 44.951 no termo técnico são obras. Quanto que orçou para essa ação? 1.050. Na 44.952, termo técnico, que é material permanente, orçou dentro dessa ação, dessa secretaria Fundo Municipal do Idoso, esse valor. Entendeu? Que aqui, nesse momento, a gente não consegue fazer isso, né? Mas, através da opinião que vocês vão dar aqui agora, nós vamos, a parte contábil vai conseguir inserir isso, transformar isso nesse documento. Certo? Então, esse é um projeto para 4 anos que nós vamos fazer agora, vamos elaborar agora. E aí, com a opinião de cada um, que vai ser dada, vamos implementar para o próximo ano. Eu acredito que, depois da menor de cálculo, de 4%, o mínimo é 4% em cima desses 97 milhões. Lembrando, 97 milhões de receita não significa que tenha. Vai ser estimada. Um exemplo de projeto aqui, que após ser aprovado a ideia, apoio de esporte, lazer e juventude, programa de duração continuada. Aí vem o objetivo dele, para 2022, né, que nós estamos executando o último, né, então o próximo vai ser 2026, 27, 28, 29. Nós precisamos chegar nisso aqui agora, aqui nós estamos para isso. Para as opiniões, valores, quanto que vai ser? Aí é sentar na mesa e discutir os valores. Por exemplo, o último PPA, 2022, forçado para esse objetivo, implementar conjunto de ações visando desenvolvimento para o 2022, forçado 599 mil, para 2023, 563, e assim vai. Então, nosso objetivo é fazer esse documento aqui para os próximos 4 anos, para nós chegarmos a esse aqui, que é o orçamento propriamente dito, que nós vamos classificar as despesas através desses códigos e fazer. Tá?
Então, agora, eu estou aberto a dúvidas, as partes mais técnicas. O corpo administrativo da prefeitura está aí para atender o que a senhora falou, né? A questão das ações, e a tarde está aberta para isso, para discussões sobre os novos projetos. Tá bom? Prefeito, você quer falar mais alguma coisa, secretária? Tranquilo? Isso, então agora é com vocês. Estamos aqui para isso, para ouvi-los, tá? Quem é o primeiro? Sugestões? Dúvidas? Alguma coisa anotada? Boa tarde a todos. Nós somos da coordenação do Fórum Comunitário de Olhos d'Água, uma entidade da sociedade civil criada no final do ano passado, cujo objetivo me permitem que eu fale de frente, que é melhor, né? Essa organização nossa é uma organização de democracia participativa, ou seja, todos os membros têm poder de voz e voto. E ela surgiu em função da indignação da comunidade de Olhos d'Água, em que os anos, as administrações vão se sucedendo e nada muda. São problemas que a gente tem enfrentado historicamente, né? Tanto ligadas ao tempo, né? As chuvas, a seca, a poeira, o barro, a falta de calçamento, os problemas decorrentes da falta de destinação do lixo, né? Grande cartão de visita de Olhos d'Água, para vocês terem uma ideia, é um container que fica no segundo quarteirão, do lado direito, lá os containers expostos e geralmente abarrotados, onde o lixo transborda, esparrama pela rua, e a primeira coisa que o turista chega e vê é um container cheio de lixo esparramado pela rua. Esse é o grande cartão de visita nosso. Quando não, a única rua ali, principal, asfaltada, está lotada de lama ou de poeira, dependendo da época. Parece que a gente mora numa rua de terra, mas não é. Teoricamente, é uma rua asfaltada que recebe toda a enxurrada que vem da parte mais alta da cidade. Olhos d'Água é uma cidade em declive. O que acontece? Tudo que se passa na parte superior vai repercutir na parte baixa. Isso daí tem vantagens e tem desvantagens. Na distribuição de água, a parte baixa, dificilmente falta água. Mas quem mora na parte superior, não tem água. Principalmente quando o número de turistas aumenta um pouco. Principalmente nas principais festividades, etc. Falta água. Historicamente, falta água em Olhos d'Água. E nem é tanto questão de orçamento da prefeitura. É questão de gestão, junto a uma empresa chamada Saneágua. Por que tem que continuar desse jeito? Por que vai se passando anos e anos e anos e as coisas não acontecem, não mudam? No entanto, vai chegando gente dia após dia, construindo casas, inclusive mansões, né? Só que a infraestrutura não muda. Então, essa é a nossa preocupação. Referente a essa questão da água, eu estive em Goiânia conversando com o Ricardo, que é o presidente da Saneágua, e aí eles vão fazer um investimento para dobrar a capacidade de fornecimento de água lá em Olhos d'Água. E aí eu aproveitei para ver questões aqui da cidade e também do distrito, dos povoados. A gente tem Serra do Ouro, tem Morada do Sol, Estiva, Clube, aqui na Cachoeirinha, e aí Olhos d'Água também, porque o que tem não é suficiente, principalmente quando tem eventos, então falta água. Então, eles me disseram que já vão fazer esse investimento para dobrar a capacidade. Aí, gente, é uma boa notícia para nós, né, para a nossa comunidade. Aproveitar já falar também da Morada do Sol, né, que está vivendo o caos, né,
com uma adutora, né, da Heineken lá passando na porta da cidade e a cidade não tem água, né? É um outro problema. Mas essa notícia sua é muito boa. Tudo que nós precisamos é de publicidade disso. Para quê? Para que o nosso fórum tenha essa função de acompanhar a execução, né? Porque muitas vezes nós ouvimos promessas, nunca foram cumpridas. Então, uma das funções do nosso fórum é essa, é acompanhar a execução das políticas, a execução de um orçamento desse. E, para isso, é preciso transparência. Isso mesmo, por isso mesmo que hoje eu tive com o presidente da Câmara, né, o Cláudio Valadares, e uma das primeiras coisas que nós pedimos para ele é publicidade, transparência, que essa audiência seja gravada, seja disponibilizada para que os outros 100 membros do nosso fórum, que não puderam estar aqui, assistam e nos ajude a formular, né, políticas para acompanhamento, para fiscalização, e inclusive de proposições. Nosso objetivo principal, então, dentro dessa participação na audiência pública, é que ela seja realmente pública, né, ou seja, que nós sejamos ouvidos e que nossas observações sejam levadas em consideração na hora da formulação do orçamento. Então, rapidamente, o grande gargalo hoje de Olhos d'Água é infraestrutura, certo? Então, por isso que nós queremos saber, primeiro, quanto que vai ser investido em Olhos d'Água esse ano, aliás, o ano que vem, nos próximos anos. Investimento, né? Porque geralmente é só custeio, né? Então, eu quero saber investimento em Olhos d'Água. Até para nós podermos sonhar as obras que nós precisamos fazer, né? E uma das principais é justamente essa. Coleta de água de chuva, primeira coisa. E nós temos ideias, nós temos propostas, nós temos projetos, né? Como, por exemplo, os jardins de chuva, onde você faz a captação da água da chuva no lugar que ela cai. Você não espera formar enxurrada para depois tentar conter a enxurrada, né? Então, já existe N experiência nesse sentido. Aquela ideia do calçamento, vai lá, enterra a manilha, joga a água tudo para um lugar só, depois... Não, é muito mais fácil você ter hoje práticas ecológicas, né, muito mais baratas, tá certo? E eficientes. Então, esse é só um exemplo que estou te dando, né? A questão do transporte público. Você vê, nós precisamos de um transporte público com dignidade. Não é qualquer transporte público. Ah, eu vou pôr um ônibus que vai uma vez por semana lá. Não, não é isso. Nós temos direito a um transporte público digno. Existem mais de 500 municípios nesse país que já implantaram transporte público com tarifa zero. Como assim? Eles podem, nós não podemos? Olhos d'Água não pode? Alexânia não pode? Quantos e quantos bairros tem Alexânia, uma distância razoável? As pessoas não conseguem chegar na sede do município. Se você faz um curso, por exemplo, aqui, é complicado. As pessoas que estão nos bairros não têm acesso, porque não tem transporte público, né? Então, nós temos propostas nesse sentido, né? Temos propostas, por exemplo, de bioconstrução. Vamos fazer um programa, um projeto habitacional? A bioconstrução, você pode reduzir em 70% o custo de uma construção convencional e ganhar em qualidade, principalmente ambiental, né? Então, quer dizer, é um grupo pensando. Justamente estamos dispostos a colaborar, ajudar a fazer projetos, a correr atrás de dinheiro, porque se o dinheiro não tem dentro da prefeitura, que a gente sabe que o dinheiro é escasso mesmo, mas tem órgãos públicos, federais e estaduais, que têm recursos, você sabe disso. Precisa o quê? De bons projetos. Precisa de colaboração da própria Câmara, dos vereadores dispostos a correr atrás também, né? Para a gente chegar nos deputados certos, conseguir emendas, chegar nos órgãos, como a Saneago mesmo, né? E outros órgãos que existem, estaduais, etc. e tal, e buscar o recurso. Mas nós precisamos de projetos. Para fazer projetos, a gente precisa de conversa.
precisa de diálogo. E é esse espaço de diálogo que nós estamos aqui reivindicando, que não sejamos excluídos ou esquecidos na hora de formular quanto vai para o quê, sabe? Porque nós fomos esquecidos, nós somos invisíveis por anos e anos e anos. E nós confiamos na administração atual de que isso daí vai mudar. Então não é mais aquele orçamento viciado, mas vai ser um orçamento virtuoso. É isso que a gente quer participar. É só isso. Mas esse é o intuito. Tanto aqui a gente está fazendo essa audiência pública, porque não só porque a lei exige. Nós fizemos uma audiência, acho que essa semana, relacionada ao trânsito, e é o que eu disse, nós queremos fazer uma administração participativa. A gente precisa de ouvir cada um de vocês, e lógico, nós temos ideias que possam ser executadas rápido, né, com um período curto, não vai ter um impacto financeiro muito alto, mas nós devemos planejar tudo, até aquilo que for de milhões. A gente tem que colocar essas ideias, e aí a questão de estar ou não no orçamento, a gente depende de todo um estudo técnico para ver a viabilidade. Mas aqui a Câmara tem toda a disposição para o Executivo, captando o recurso, fazer uma alteração na lei orçamentária, nós fazermos. Agora, o que precisa é justamente ter esse diálogo com a comunidade, com a sociedade civil, a Prefeitura colocar à disposição os técnicos que nós temos, que o senhor falou muito bem. Nós temos que conversar com a população, nós temos que pegar a parte técnica, igual esse exemplo de Olhos d'Água, nós pegarmos a parte de engenharia, senta, faz o projeto. Tem um recurso? Não. Vamos correr atrás do Ministério, vamos correr atrás de um deputado federal, de um senador, para colocar uma emenda e realmente a gente tirar aquilo do papel. Mas o primeiro passo é esse. É a gente abrir o diálogo, é nós ouvirmos a população para a gente concretizar as nossas ações. E aí, por mais que vocês possam pensar, nesse primeiro momento, de não vou falar isso porque o custo é irreal para o município. Traga todas as ideias. Vamos sentar com a parte técnica da Prefeitura, vamos montar o projeto e a gente vai correr atrás, para a gente conseguir viabilizar, através de emenda, através de ministério, através de ações que aí a Prefeitura tem que fazer a sua parte e economizar, melhorar a arrecadação, economizar para que a gente possa implementar as políticas públicas. Então, quero deixar claro a cada um de vocês, a Prefeitura está de portas abertas para todos. A Câmara Municipal, me permitam falar aqui por vocês, mas eu não tenho dúvidas nenhuma, o presidente da Câmara está aqui, o Cláudio, o Anderson Cuica, Anderson Plácido, Geraldinho. Então, assim, todos nós, o intuito é trabalhar para o bem do nosso município, trabalhar para o bem da nossa população. Então, contem conosco, podem vir aqui a essa casa, podem ir na Prefeitura, nas secretarias, nós estamos de portas abertas. Muito obrigado, viu? Pessoal, só fazendo, olha para vocês verem, só dando um exemplo claro do que o nosso companheiro falou lá. Por o ano que vem, nós podemos ter aqui, ó, apoio ao distrito de Olhos d'Água. Qual o tipo e qual a implementação que vamos fazer lá. Então, é isso mesmo que tem que acontecer aqui. Para vir para cá, para esse documento que vai virar lei e que vai ser executado durante o orçamento, né? Essa é a função. Agora, as ideias que vão ser mandadas vão ser um braço daqui. Não que aqui também seja, ele já falou da necessidade, muito bem pontuado. Alguém mais também pode falar, né? Temos ali, só fazer uma ressalva. Presidência de bairro, né? Associações, começam assim, as reuniões em bairros, né? O pessoal se reúne
pouca gente a gente vê que tem realmente interesse de ir, mas o tanto que é importante isso daqui. Olha o tanto que é importante uma reunião dessa aqui. Associações de bairro, leva. Vamos decidir para nossa rua aqui, para o nosso bairro, isso. Como ele fez no distrito lá de Olhos d'Água. Inclusive, sou fã de lá. Gosto demais de lá. Lugar muito arrumado. Show de bola ali, né? Aí, então pronto. Então, para que venha para cá, temos que ter essas ideias. Pois não. Alguém leva o microfone para ele? Está aí? Está na mão. Manda ver. Boa tarde, pessoal. Aqui é rapidinho, né? Nós estamos falando principalmente da LOA, né? Do orçamento propriamente dito. Só para nós entendermos aqui, e o Douglas tem um pouco de paciência. Estamos aqui para isso, tarde nós toda. Estamos falando, Douglas, né? Estimando uma receita para fixarmos os gastos. E a participação popular ela é importante porque para nós ajudar o Poder Executivo a direcionar para aquilo que realmente a população precisa, aquilo que é prioridade. A gente pede um pouco de paciência porque, na maioria das vezes, das audiências públicas, o povo não é ouvido. E muitas das vezes nós vamos fugir daquilo que é o escopo, daquilo que nós estamos almejando, mas é importante que a população organizada, as pessoas que estão aqui presentes, manifestem suas opiniões. Porque nós vamos ajudar o governo a dar as diretrizes daquilo que é prioridade. E por que é importante a população participar? Porque o orçamento não é do Executivo. O orçamento é nosso, Câmara. E se eu não escuto aquilo que é prioridade para o seu bairro, enquanto Câmara, que é prioridade para o seu setor, o governo vai fazer o quê? Aquele que ele acha que é prioridade. Então, a participação popular é importante porque, para nós, Câmara, para o Executivo, entender o que é prioridade. Porque aqui nós estamos falando de uma receita estimada para nós fixarmos os gastos para o ano vindouro. Então, não fique com vergonha, não. Peça o microfone e vamos usar essa oportunidade. Porque, como disse seu Paulo, poucas das vezes o povo é ouvido. E quem tem a voz e o voto é o povo, né? Precisa ser ouvido. Audiência pública. É para isso que estamos aqui. Falamos a parte técnica, agora vamos ouvir a população. Olá, boa tarde, gente. Eu também faço parte do Fórum Comunitário de Olhos d'Água. Eu sou a Nartan, sou neuropsicóloga, sou orientadora parental. Tenho um coletivo, Porta Aberta, também que faz parte de Olhos d'Água, de psicólogos, educadores, advogadas. E a gente entregou, né, um programa em parceria com o vereador Geraldinho, que foi o Construindo o Amanhã, que é um projeto ligado aos jovens, aos pais e aos professores, visto que o número, né, de adolescentes grávidas, de suicídios, de uso de drogas. Então, a gente vem colaborar como sociedade civil na competência que a gente tem para orientar, para ajudar, para colaborar. E o outro projeto foi o Elas por Elas, mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica, de feminicídio, também que é altíssimo, né? Saiu uma nota hoje, inclusive. Feminicídio no Brasil é um negócio estrondoso. Então, nós ficamos felizes e surpresas, porque foi votado aqui em unanimidade pelos vereadores, nossos 2 projetos, que viraram projeto de lei, e nós, enquanto sociedade civil, nós queremos participar da execução desse projeto. Não só queremos dar ideia, mas nós queremos também executar, porque eu tenho certeza da nossa capacidade, da nossa expertise. Eu tenho formação dentro do Brasil, formação fora internacional, querendo trazer para a comunidade novidades, mudar os números da população, que a Alexânia pode ser também uma referência para outros municípios, atendendo a Morada do Sol, atendendo a zona rural. Né? Já dialogamos com a secretária aqui, a Diana, da Saúde, que deu total nosso apoio,
a secretária Karine também da Educação, dialogamos também, estamos dialogando com a assistência social, com Tamara, e eu venho fazer esse apelo, que a gente pode contribuir, que a gente pode somar, e a gente quer participar, enquanto sociedade civil, não só da ideia para outras pessoas executarem, porque isso é muito frustrante para nós, certo? Então, esse é meu apelo aqui hoje, que a gente quer contribuir e a gente quer também participar. Grata pela escuta de vocês. E só complementando, né, que eu também sou nora do falecido prefeito Aurelino, casada com Luiz Mano Velho. Então, a gente quer continuar, né, fazendo coisa boa aqui para o município, agora nesse lugar. Obrigada. Não estava funcionando. Boa tarde. Nós, lá do Fórum Comunitário de Olhos d'Água, queremos, viu, o ALE, a Câmara de Vereadores, dar essa contribuição, principalmente, por exemplo, o do PAC Cidades Históricas. Né? É uma rubrica super importante que pode chegar um recurso bom para o município. Né? Eu não sei se foi feita essa adesão, mas nós, lá do Fórum, a gente chegou a um ponto de debater sobre isso, né? Que o Parque Cidade Histórica, ele contempla toda uma ação que vai desde a parte cultural, a parte da infraestrutura, né, a parte da organização de eventos, calendário de eventos, e a gente está aí à disposição, enquanto comunidade organizada, para que a gente possa estar auxiliando, viu, na criação de projetos. Nós temos muitas pessoas em Olhos d'Água que têm conhecimento fora, né, que são pessoas que às vezes estão em Brasília, que conhecem de onde que vêm recursos que poderiam estar sendo investidos ali e que estão colocando também à disposição para que a gente possa auxiliar, porque eles moram lá também, né? E eles, de certo modo, moram também em Olhos d'Água e querem muito contribuir com aquele lugar, né? Quando a gente vê a nossa cidade ali que tem recursos fora que pode chegar, o município pode estar investindo em contrapartida, e a gente, às vezes, fica todo mundo curvado por não saber, às vezes, né? Às vezes, muitas de nós, às vezes, erramos até por desconhecer. Então, a gente vai, enquanto comunidade, enquanto fórum, enquanto as associações, né? Em Olhos d'Água nós temos as associações, vamos estar aí colocando à disposição para a gente sentar e fazer esse debate, né? E que a gente consiga fazer um plano dessa vez que consiga contemplar de forma bem abrangente Olhos d'Água, né, e que a gente consiga alcançar aí os objetivos. Povo que gosta de falar, né? Pois é. Que bom que temos muitos assuntos, né? Que bom que temos muito o que falar, temos muito conteúdo. Em outros períodos, a gente vinha só assim com uma demanda, né? Com uma cobrança. E, muitas vezes, o poder público ficava afastado da sociedade civil, de associações, porque achavam que era só cobranças, né? E eu acho que a gente tem uma proximidade e um voto de confiança mútua de entender que temos que trabalhar em parceria, né? Porque o bem-estar e os serviços públicos dependem da participação da sociedade civil. Então, o processo democrático e educativo se faz assim, com participação, aprendendo e errando. Então, eu queria contribuir falando na área da cultura, que é a minha área. Para quem não me conhece, eu me chamo Mariana Bulhões, eu estou na presidência da ACORD, que é uma das mais antigas associações de Olhos d'Água, que é a Associação Comunitária de Olhos d'Água, que existe há 25 anos, e eu estou desde 2018, da inauguração do Memorial Olhos d'Água. Quem não conheceu, vai lá, porque hoje em dia nós temos verbas que nos indicam a valorização do que é a cultura e do que é patrimônio, né? Então, são ações que dão fomento à questão do patrimônio material e imaterial. E dentro desse caminho de Cora, do caminho do algodão, do caminho das águas, do caminho do ouro, que pode ser também um investimento
turístico, não só um costeio como a Feira do Troca, mas um investimento a médio e longo prazo para a gente entender uma outra vocação, não só de um turismo de artesanato, mas também como um turismo patrimonial. E isso exige plano, isso exige estudo. Então, eu coloco aqui também à disposição a nossa diretoria. Nós já tivemos parcerias anteriores com o Poder Público, a Feira do Troca, com o acervo que o Memorial dispõe. Também temos uma parceria do Memorial com os alunos da rede pública de todo o município, que não só de Olhos d'Água visitam o memorial, mas foi uma parceria com a Secretaria de Educação para que todos os alunos da rede pública tenham noção do patrimônio histórico-cultural do que é Olhos d'Água e Alexânia, né? Não há que ter essa divisão Olhos d'Água e Alexânia, a gente trabalha por um município. Então, só aqui para reafirmar a importância da cultura, não só de custeio de evento, mas a longo prazo, tá? E colocar aqui o nosso fórum, as associações, à disposição para a gente elaborar um plano que, sim, vai ser executado ou novamente executado pelo senhor ou pelo outro que virá, de uma forma muito mais democrática e pontual para a cultura, para o meio ambiente, que é isso que a gente precisa. Obrigada, gente. Boa tarde. Nasce aqui uma ideia, um orçamento, né? Ou seja, com certeza, né, prefeito? Vamos ter um projeto disso daí. É isso. Como que a gente vai colocar nesse papel se ninguém faz o que eles estão fazendo? Não tem como. Como ela disse no começo, e válido, ela falou o que queria, abriu, já pode ter certeza que isso vai se implementar, porque ouviu, falou. Ninguém sabe o que o mundo quer, né? Mesmo, até o mundo ele conversa, ele sabe conversar. Então precisa dessas ideias. Essa é a hora. Então, quanto a gente, né, almejava que tivesse mais gente que levantasse e falasse, olha, o meu bairro, isso, prefeito, eu vi, com certeza também estaria fazendo um estudo sobre isso. A qual valor, gente? É estudo técnico, né? Vamos sentar. Então, aqui nasce a ideia, aqui nasce o orçamento para chegar naquilo ali. Esse é o objetivo, né? Não, que não vai discutir quanto que vai para cada, o que você vai fazer. Toda ideia, eu costumo dizer, toda ideia, ela tem 3 fases. Ela é vermelha, amarela e verde. Ela estava vermelha no seu pensamento, antes de você falar comigo. Você levantou, ela ficou amarela. E ela vai ficar verde no projeto. Então é isso. Quero agradecer a todos. Se ninguém tiver mais algo para falar, da minha parte aqui, né? Encerro e está aberto aqui para o pessoal falar alguma coisa. Pois não, gente? Vamos lá? A hora é agora. Fica à vontade. Meu nome é Judite, eu sou presidente de uma associação, de um dos condomínios da Serra do Ouro. E, independente do meu condomínio, eu tenho certeza que eu posso falar por quase todos. Atualmente, aquela área da Serra do Ouro recolhe 2 tipos de impostos. Ela recolhe o ITR, que é o imposto rural, um imposto pequeno, um valor pequeno, e que oferece poucos serviços numa área rural. O município se compromete pouco numa área rural. Não precisa de ter luz, não precisa de ter água potável, não precisa de nada. É estrada de chão e acabou. Vai dar uma alisada na estrada de chão de vez em quando e tudo bem. Sendo que o que acontece? Aqui em Alexânia, naquela área, os condomínios do entorno do Lago Corumbá, eles não pagam ITR. Nós estamos numa área rural, mas nós pagamos IPTU. E por pagar IPTU, nós gostaríamos de ter os benefícios de um IPTU, porque não é um IPTU qualquer. Tem IPTU, um lote de 2.500 está num IPTU em torno de R$ 1.800. Um lote pequeno, o meu de 1.000 metros, é 450. Então, não é uma coisa insignificante. A arrecadação de lá eu acredito que hoje esteja em torno de 20 mil lotes, tá? Em torno do lago. É uma arrecadação em torno de 10 milhões. Então, a minha solicitação, que é a solicitação de um grupo que acabou não podendo vir aqui, é que pelo menos metade desse valor fosse destinado ao município,
ao município não, àquela região, entendeu? Porque o lago, os condomínios próximos ao lago, eles ficam em torno de 20 quilômetros da BR. Foi feito 5 quilômetros de asfalto. Mais 5 para chegar a 20, 25, tem locais que fica a 30 quilômetros. Então, pelo menos o asfalto chegar até São Bernardo, que é um pedaço que dá em torno de 25 quilômetros. 25 mil quilômetros, não. Já está em outro estado. Em torno de 25 quilômetros. Então, o que nós queremos é que, pelo menos, o dinheiro arrecadado como um imposto territorial urbano, que nós tenhamos desse urbano, pelo menos, a pavimentação. Entendeu? É lógico, o ideal seria tudo, iluminação pública e tal, e tal, e tal. Mas, até hoje, a arrecadação de lá não retorna para o município, não retorna para a localidade. Então, a nossa solicitação é essa, que o IPTU arrecadado nos condomínios do entorno do Lago Paranoá possam financiar o acesso através do acesso pavimentado nas estradas que chegam até os pavimentar o acesso até os condomínios. É isso. Entendeu? Aproveitar aqui essa questão, o imposto do IPTU ele não pode ficar vinculado a essa ação. E aí, igual que nós estamos fazendo a audiência pública, com a previsão de receita para a gente direcionar as despesas, né, para a execução. E aí, só para título de comparativo e exemplificar, a gestão passada ficou 8 anos e aí já existia o Lago Corumbá 4, os condomínios. Todo aquele asfalto que foi feito foi financiamento que a Câmara aprovou e emenda parlamentar. Nada com recurso próprio imediato. O recurso próprio que veio através do financiamento está sendo pago agora, na nossa gestão, então parcelado. Então, é muito difícil, às vezes algum gestor pode chegar, não, vou fazer de imediato, só que a gente gosta de fazer a gente faz uma administração transparente e honesta. Então, nós iremos trabalhar muito para buscar parcerias com o governo do Estado, governo federal, contrapartida do município para a gente avançar. Mas com o recurso do IPTU, praticamente, se fizer, inviabiliza as outras políticas públicas. Porque aí, prova disso, é esse prazo que teve durante 8 anos e não veio nada direcionado do cofre da prefeitura para execução. Foi feito através de emenda parlamentar e financiamento. Mas o que tiver ao nosso alcance, porque nós sabemos do potencial que tem aquela região, da mesma forma que Olhos d'Água tem, então nós devemos melhorar a infraestrutura, porque melhorando a infraestrutura, nós vamos ter mais pessoas vindo para Alexânia, seja para morar, seja para turismo, e com isso a cidade ganha, desenvolve e dá melhores condições para a nossa população. Só uma coisa, lá nós pagamos IPTU. Por que não é ITR? Por que vamos supor, o meu condomínio fica entre 2 fazendas? Entra o boi, sai o boi, é uma coisa de louco. Os grandes invasores lá são os bois. Não é o caso. Não, peraí, ele vai... Porque lá, quando faz a expansão urbana, aí o loteamento aí passa a ser expansão urbana lá, e aí cobra o IPTU. Porque até então, ITR, porque é área rural. Aí... Não, mas ela está falando porque ela paga IPTU. O ITR é um imposto que fica bem mais barato. Mas, pois é, só que ela está num condomínio. Aí lá passa a ser uma expansão urbana e aí passa a cobrar o IPTU.
para a senhora aí que está perguntando, a questão lá é a incidência do imposto, tá? O fato gerador do IPTU é exatamente a área urbana e de expansão urbana, né? A propriedade na área urbana e expansão urbana. Lá realmente eram áreas rurais. Aí por isso incidiu o ITR. Antes, exatamente. É a partir do momento que foi feito o loteamento, a área de expansão urbana e incidência do IPTU. Mais alguém, pessoal? Não, valores, a gente ainda está trabalhando isso justamente com essas opiniões, né? Vamos trazer um projeto. Ela falou sobre o projeto de Olhos d'Água. Vai fazer esse projeto, vamos ver quanto, né? Então não tem como a gente trabalhar valores aqui, né? Ah, com certeza. Essa vai se marcar reunião, não audiência nessa questão de discutir aqui, mas reuniões, né? Sobre isso aí podem ser marcadas com o secretariado, com o prefeito. Olha, vamos reunir tal dia para a gente levar essas opiniões, essas sugestões. Aí sim a gente passa a ideia ser já sair do pensamento. Ela sai do pensamento e passa para o papel. Né? Aqui não tem como a gente trabalhar valores, porque são quanto aqui? 197 milhões. Como é que nós vamos discutir isso aqui agora? Né? Quanto que vai para cada? Então, para chegar até isso daqui, a gente precisa justamente dessas ideias. Entendeu? Pois não. Pronto, isso. A casa do povo, é para isso. Isso. Vamos lá, gente. Boa tarde. Williard, né? Eu fiquei um tempo, aqui em Alexandria, talvez muita gente não sabe disso, mas eu fiquei alguns anos no sul do Pará, ajudando a AMAT, que é a Associação dos Municípios lá. E era interessante que lá nós tínhamos uma bancada de 3 deputados federais e um senador, todos de partidos diferentes. Um do PT, outro do PSL, o outro do União Brasil à época e republicano, enfim. Aí, essas cidades, que eram 22, por exemplo, nós tivemos 102 escolas de madeira. Nós trazíamos essas demandas, na época Gilberto de Carvalho recebia a gente, e outras pessoas também. E a gente buscava solução. E a gente ia trocando ideias. Eu vi muita coisa acontecer interessante no sul do Pará. Mas eu quero te fazer trazer 2 detalhes para você. O primeiro, na arrecadação de receita equatorial, vocês estão analisando a empresa, como que elas cobram do município, se ela está pagando o preço público, se está pagando o uso de solo, esses postes, porque a diferença de poste para ponto de luz é diferente, né? Tem que ter um bico de luz para ser um ponto de luz, e muitos postes não têm. O tipo de lâmpada, a voltagem de lâmpada, porque o poste não tem unidade consumidora. Então, eles cobram lá, a diferença era exorbitante. Quando a gente fazia o encontro de contas, praticamente os parcelamentos, que quase todo município tem, era anulado. Porque fazia o encontro, geralmente ia ter que judicializar, né? Fazia o PAT, procedimento administrativo, tributário. Então, a primeira dica que eu dou é sobre essa equatorial, quem sabe melhor essa receita, diminuir essa parcela. E o segundo, não há na lei do marco de saneamento básico a questão do município fazer PPP da água. Não dá para criar aqui um SAAI municipal e fazer uma PPP envolvendo esse lixão, transformando em aterro, colocando a coleta seletiva, tudo junto? Ou é muito complicado isso? Mas não está na lei isso? Estadualizou-se, na onde já é privado, privado. Aprovado em regime de urgência na lei, estadualizou. Resumo da obra. O que acontece? A competência, o domínio, questão da água, é municipal. Isso, Constituição. E aí o Estado ele criou as micro-regiões. E aí a Alexânia aderiu a essa micro-região sem ter assinado um papel. Foi aprovada a lei na Alego e dividiram o Estado nessas micro-regiões e a Alexânia faz parte de uma micro-região. Em tese, ainda continua sendo município. Mas se eu falar assim, eu quero fazer uma parceria privada, tem que pedir autorização para a micro-região. E eu não tenho um voto suficiente na micro-região. Então, é uma situação, e aí eu já procurei o Ricardo, quando eu disse que falei da questão de Olhos d'Água, eu estava tratando justamente sobre isso, porque é do município. Foi feita a concessão para o Estado, venceu essa concessão em 2020, 2021.
venceu, então assim, era para voltar para o município, e aí o município tocar ou buscar uma parceria com a iniciativa privada ou com a Saneago, e aí tomar a decisão. Como não aconteceu isso, eu procurei, e aí quando a gente entrou já tinha sido criada a microrregião. Mas pode vir uma questão da gente judicializar para realmente falar, olha, eu não tenho interesse de permanecer nessa microrregião, quero realmente ter autonomia. Ou abrir uma negociação com o governo do Estado, mediante propostas concretas de expansão e melhoramento do fornecimento de água, implantação de esgoto e os resíduos sólidos. Então, eu já abri essa conversa com o pessoal da Saneago para que a gente possa avançar. Caso não avance, nós iremos judicializar, porque a gente precisa dar uma resposta para a população. Nós precisamos dar uma resposta para a nossa cidade. A gente sabe que para a cidade desenvolver, ela precisa de energia, precisa de água, precisa de rede de esgoto. Então, eu não posso ficar parado, de mãos atadas. Então, tem que ter um posicionamento da Saneago para que a gente possa avançar. Se eu não tiver, eu vou judicializar para que a gente possa realmente ter esse domínio e a gente fazer aquilo que for melhor para a nossa cidade. Porque a gente precisa melhorar o abastecimento de água e ter esgoto aqui. Então, essa é a questão, a microrregião. Aham. Sim. Essa questão, até durante a campanha, a gente abordou esse assunto, e aí a gente pediu para a autarquia de trânsito fazer o levantamento para ver a questão de custos. Foi dito, questão de tarifa zero. Lusiânia, aqui perto de nós, tem. Só que, se for ver os aportes que o Célio Silveira manda para lá, subsidia com sobra. Então, nós temos que entender a nossa realidade. Primeiro passo, fazer esse estudo, esse levantamento, para ver o custo operacional que vai ter. Se vai cobrar, se não vai cobrar, a periodicidade desse transporte, para aí a gente ir avançando. Agora, o que é necessário o ideal seria um transporte diário, só que, ao meu ver, totalmente inviável. Financeiramente, porque aí, tanto para a prefeitura custear, e para você fazer uma concessão para o particular, ele não vai conseguir se manter. Nos grandes centros, onde tem a cobrança, ainda tem um aporte do governo. Um exemplo, Brasília, tem um transporte público. O governo do GDF, pois é, mas o governo do GDF ele faz um aporte mensal para custear, para ajudar tornar viável financeiramente para o empresário. Lá em Lusiânia, é tarifa zero, ninguém paga nada. Mas aí tem as emendas parlamentares que coloca no caixa da prefeitura e a prefeitura subsidia. Então, aí nós temos que ver a nossa realidade aqui. Para ser diário, por isso que eu falo que é praticamente inviável se não tiver esses aportes. Agora, através do estudo, você colocar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana nos setores, para aquelas pessoas que não têm carro. E aí ela precisa vir em Alexânia, para ir numa consulta, para ir no banco, ela poder se planejar para fazer uma compra, aí eu acho que é viável, a gente consegue. Então, terminar esses estudos, a gente apresenta para todos, para a gente colocar em execução. Lembrando que esse transporte tem que ser feito. Olhos d'Água, Alexânia, Alvorada, Clube, Estiva, Morada do Sol, Serra do Ouro e tal. Então, assim,
para você ver o tamanho que é da cidade e a demanda. Então, você colocar um empresário, se ele for pegar de Olhos d'Água, eu acho que talvez empate, mas não dá lucro. Você colocar um transporte vindo da Alvorada, de outras localidades que têm uma população menor, é prejuízo na certa. Então, essa concessão, na verdade, eu acho que ela não vai para frente, a não ser que haja um investimento pesado do município, mas fica muito caro. E aí é onde a gente tem que fazer todo esse estudo para ver as prioridades do município. Ah, vamos colocar todos os dias? Olha, vai ser um gasto alto e eu preciso investir mais na saúde. Eu preciso investir mais na infraestrutura lá em Olhos d'Água, lá na Morada do Sol. Então, para isso que serve esse momento, para a gente trazer as ideias, com base nisso tudo, a gente vê o orçamento, e aí a gente vai, vamos destinar tanto para essas ações, X para essa. E como eu disse, à medida que vai chegando o recurso no município, ou que chega uma emenda parlamentar, nós podemos fazer a alteração. A gente faz o pedido de alteração, encaminha para a Câmara analisa, e aí autoriza ou não essa mudança. Já começou o estudo? Ainda não, né? Não, ainda não. Bom, eu vou só falar. Aí, deixa eu explicar para a senhora. A senhora pegue o tamanho da cidade, várias pastas, várias demandas. Então, assim, primeiro a gente socorrer o básico. Porque se eu for trabalhar um projeto que é um projeto a longo prazo, e aí você acaba de entrar, até você tomar pé da situação, a equipe se inteirar de tudo que é necessário. E aí você, não, deixa esse daqui, não vamos cuidar do trânsito da cidade, não, vamos cuidar do transporte público. Então, assim, primeiro tem que organizar a casa para partir para as outras ações. Por isso que ainda não iniciou. Pessoal, eu vou falar rapidamente aqui, né? Vou até entrar no assunto. Eu fui candidato à oposição ao Arley, mas aqui eu estou como um cidadão que preocupa e muito por Alexânia. Mas eu vou falar algo aqui até em sua defesa. A gente olha para o município, 197 milhões no ano passado, e você pensa, temos secretarias que são fundo, né? Fundo do Meio Ambiente, Ação Social, Saúde, Educação. Vem recurso direto, de lá para cá, que você vai fazer aí a estimativa do repasse federal, do repasse estadual e das arrecadações municipais. Aí nós lá de Olhos d'Água temos problemas que se você colocar 5 milhões por ano não vai resolver. De onde vai vir esse dinheiro? Nós vamos fazer uma equipe. Eu estou dispondo voluntariamente para ajudar o Arley na captação de recursos. Por quê? Se a gente pegar o que vem de Brasília, vem carimbado. Você vai ter que colocar na saúde, lá dentro do Fundo Nacional, no site, eu olho direto os repasses para cá. E vejo que são políticas públicas, né? Laboratório, farmácia, vigilância, já vem tudo carimbado. Não tem como você tirar de lá e colocar em uma obra, por exemplo. Quando eu olho no CIMEC, lá no FNDE, são mais de 100 programas. Aí tem o PENAT, tem o PENAI, valores irrisórios de centavos por aluno. Quando você coloca na rede municipal, eu nem sei se esse número está atualizado, se o FNDE está mandando o valor correto. Eu já peguei municípios que perdia 5 milhões por ano. Estou falando rápido para não ser cansativo. Então, esse valor também é carimbado, não é assim? Aí, o que sobra para você trabalhar? Sobra alguma coisa do ICMS, que é a contrapartida que eles mandam, 25% dividido. Aí vem a Serra do Ouro. A Serra do Ouro tem um monte de posto de gasolina, tem a Heineken, tem o Outlet. Qual é o imposto principal que a Heineken paga para a Alexânia? Praticamente nenhum, a não ser alvará e licença. Paga ICMS, não é isso? E o ICMS, sim, 25%, né, que é a participação, vem para cá. O Outlet paga o ISS. Lá, se mudar o ITR para o IPTU, quebra o município praticamente, não é assim? Porque vai dar uma queda nessa arrecadação. Só que nós podemos, se possível for, prever que parte do valor que arrecada lá fique lá para essa infraestrutura. Porque o pessoal lá está pedindo muito. Eu estou estudando abrir um posto de gasolina lá. A energia não suporta uma bomba. Aí eu liguei para o engenheiro da NASA. Ele falou, eu sou da NASA porque ele é da Petrobras. Eu falei, vou arrumar um jeito de arrumar um motor para você que dá certo. Então, assim, na pele do prefeito, nesse momento eu não queria estar. São dívidas, são repasses para o INSS, para o Arexprev, tem ações na justiça, que o camarada ganha lá uma ação de 3 anos atrás e vem agora, né, no seu orçamento de 100, de 200 e 300.
o contencioso aqui é muito grande. Então, não é fácil. Quando você levanta para falar, transporte de olhos d'água, me fala, existe viabilidade econômica para colocar um ônibus diário, sim ou não? Não, não existe. Quanto custa isso daí? Nós vamos tirar de onde? Do laboratório, que faz exame de sangue? Do médico, que você contrata para ficar de plantão? Então, se nós buscarmos lá no governo federal, aonde nós vamos? Aí nós vamos usar todas as ferramentas que nós temos. Mas o que me preocupa aqui, a água, aterro, aquele lixão preocupa, eu falo como cidadão, né? Cláudio Valadares também, eu vejo que ele tem uma luta ali muito grande com o lixão. E o esporte. Eu liguei para um deputado federal antes de vir para cá e pedi para ele, coloca uma emenda de 200 mil no esporte. Sabe o que ele me falou? Arruma uma associação ligada ao esporte que eu ponho dentro dela. É até melhor. Mas eu não acho que seja melhor. Melhor o município fazer a gestão. Melhor o município, fica muito mais transparente. Até porque, se o presidente de uma associação recebe esse recurso de governo federal e não sabe fazer a contraprestação, ele vai responder para o resto da vida dele, com Polícia Federal na porta, né? Não, é porque não sabe. É porque não sabe. Enfim, então, eu achei, doutor, que hoje eu iria ver o valor estimado e o valor do repasse, mas o senhor me disse que é em um segundo momento. Então, agradeço pela oportunidade da fala, e os meus 3, 4 pontos eram esses. A reunião justamente é para isso, né? Todo mundo fica à vontade para falar. Pessoal, mais alguém? Podemos encerrar? Então, quero dizer que eu acredito que foi bem produtiva a nossa reunião, agradecer a presença de todos e que venham as ideias agora, né? Que leve aos seus representantes. Só um minutinho. Tem um questionário no site, tá? Tem um questionário no site. Obrigado, pessoal. Tenham um bom descanso, uma boa volta para casa.